É com uma felicidade imensa que retornamos a casa para fazer o estudo que foi proposto para casa. Como o Paulo falou, eu integro a Casa Regeneração de São Gonçalo e o Marcelo Daimon integra a Casa CEDI, Centro Espírita Discípulos de Ismael. E a gente trouxe um formato um pouquinho diferente de palestra, nenhuma invencionice, mas tem muito a ver com a bandeira que a gente acredita que precisa ser elaborada posterior ao estudo de Kardec em música espírita, em obras póstumas, que é o texto que vai nos orientar para o estudo, e algumas outras bibliografias. Fica à vontade, cara. Bom, boa noite a todos. É sempre bom, né, nós iniciarmos uma atividade falando sobre arte espírita com arte espírita, em especial música espírita. Essa música que nós vamos cantar se chama Tão Simples, e ela fala dessa nossa busca para solucionar os nossos problemas. A gente está envolto nos problemas e procura todas as soluções possíveis em todos os lugares, mas se esquece do principal, que é procurar Jesus, né? E é o mais simples e mais eficaz. Então é disso que essa música fala. Cada dia mais ficar teu fã, e toda a tua beleza enfeita o dia, convivendo com a natureza em completa harmonia, assim como o som de uma linda canção que contagia o coração. As palavras foram feitas para se guardar. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites pro amor. Veleja na imensidão, o meu pensamento navega em tua direção. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber com Jesus não existem limites pro amor. Não é fácil viver, mas com você tudo fica tão simples. É só tentar perceber que com Jesus não existem limites pro amor. Dabadabadão.
completando a apresentação, eu trago um abraço imenso, um carinho do povo de São Gonçalo para cá, para esse ambiente que é tão aprazível, tão agradável de estar. É um lugar que eu costumo vir. E foi muito interessante quando eu descobri a casa. Porque um amigo meu, de lá, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, veio aqui fazer um estudo. E na sequência houve a possibilidade do convite. A primeira vez que eu tive aqui, eu não vi para fazer o estudo, mas eu vim como um visitante. E é tão interessante quando a gente percebe a harmonia da casa, a atmosfera, e a gente se sente bem, se sente agradável, se sente acolhido. E foi no primeiro momento em que estive na casa. Esse formato que a gente vai estar trazendo de estudo, eu sequestrei a palavra dele agora num primeiro momento. Eu vou fazer algumas considerações. Na sequência ele vai fazer uma outra música e ele vai falar também comigo, aqui junto no estudo, e na sequência ele encerra com uma última música. Música espírita, será que ela existe? Arte espírita, será que ela existe? Quando nós fomos defender a arte espírita numa oportunidade que tivemos, nós não usamos nossas palavras para essa defesa. Primeiro que música espírita não é um termo cunhado, nem por mim, nem pelo Marcelo. A gente só acredita na doutrina que foi cunhada, foi escrita por Kardec, mas que também não é de Kardec. Ela é dos espíritos. E ela é crística. É uma doutrina pura e imaculada. E buscando essa música, essa tal música espírita que diziam que existia, mas que a gente sempre gera uma certa polêmica na hora que vai falar desse assunto. Quando eu propus o tema para casa, eu fiquei muito feliz com a postura que a casa assumiu, que foi de me questionar, porque precisa ser questionado. O que você vai trazer para cá? Porque essa é a postura que André Luiz pede para que se tenha no Conduta Espírita, que é um livrinho fininho, pequenininho, mas que traz um texto belíssimo, que se chama Perante a Arte. Então ele chama a atenção aqui, por exemplo, para preferir as composições artísticas de feitura espírita integral, preservando-se a pureza doutrinária. A arte enobrecida estende o poder do amor. E é nessa vontade de fazer com que esse valor não seja deturpado, não seja modificado. Não é a música que é importante para o espiritismo. Mas o espiritismo, sim, é muito importante para a música, para a arte, para todas as manifestações desse sentimento. O espiritismo nos ajuda a conduzir melhor nesse momento em que a gente não consegue muito bem explicar o que acontece com o nosso corpo físico. No Consolador, tem a primeira questão de trabalho com a arte, que é a 161, que ele pergunta o que é a arte. Na 162, ele faz a segunda, eles fazem, é o grupo que estuda com Chico, juntamente com Chico, que propõe questões a Emmanuel. Emmanuel leva essas questões para a espiritualidade, elabora e volta com as respostas, volta com o estudo. Não é um estudo feito pelo terra a terra, é um estudo levado, elaborado e trazido de volta. Então Emmanuel recebe a seguinte pergunta: todo artista pode ser também um missionário de Deus?
Como é que a gente deve entender missionário? Aquele que tem missão junto de Deus. Será que a arte tem essa missão junto de Deus? Eu não canto, eu sou desafinadíssimo. A minha afinidade com a arte é na arte aplicada. Eu sou designer e leciono na área em que me formei. Sou professor. Pude ter a oportunidade de trabalhar no início, no embrião de uma oficina que se chama Oficina de Arte Belo Bom. Numa casa que precisava dessa arte para acolhida. Porque a arte tem condições de penetrar fundo na gente. Tem condições de driblar todas as dificuldades nossas de entendimento. Então, muitas das vezes a gente ouve uma música, agora eu entendi. Olha, que interessante isso. Então, a gente tem alguns exemplos. Na região que a gente atua, com essa benfeitoria da música. A música que liberta encarnados e desencarnados. A gente não tem que estar preocupado com a plateia, mas a gente tem que estar preocupado com a questão doutrinária que essa música precisa exercer dentro de um ambiente específico, que também é outra recomendação do André Luiz. O André Luiz também recomenda que você solicite o material que vai ser utilizado para aferir se ele é ou não é adequado para determinada apresentação. Então a pergunta é, o artista pode ser um missionário de Deus? Emmanuel responde, os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristianizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Emmanuel não deixa nenhum tipo de arte fora aqui. Todas são muito importantes. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentimento da evolução em si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Emmanuel propõe aqui, nesse momento, que tenhamos, que possamos dar a condição de termos a música doutrinária, a música espírita, sendo valorizada como doutrina. Não é o artista que está presente. Assim como Chico era a ferramenta, o artista que entra nessa empreitada, assume essa função de trabalhar doutrinariamente na arte espírita, ele precisa ali ter o Evangelho, sim, regendo na hora da sua criação, na hora do seu desenvolvimento. E aí, ao contrário do que a gente pensa, não é uma música para entreter, é o Evangelho sendo cantado. É uma palestra cantada, muitas das vezes. É uma palestra que passe ensinamento, sim, doutrinário. Que burle, muitas das vezes, a dificuldade que nós temos de entender determinados assuntos. Mas, muitas das vezes, esses assuntos foram mal trabalhados em encarnações anteriores. Nós trazemos traumas hoje. Contava para o Marcelo
pouco antes de vir para cá, sobre um psicólogo que atendeu voluntariamente aos vitimados do tsunami, do primeiro tsunami que a gente teve notícia, que gerou o livro Transição Planetária. E que a gente sabe de tantas histórias que ocorreram no plano espiritual. Mas esse trabalhador, ele é encarnado. Ele foi até o lugar e usava uma técnica. Ele confeccionou um paraquedas enorme, todo decorado, todo interessantíssimo, todo trabalhado, todo bordado, e colocava as crianças vítimas daquela tragédia ao redor desse paraquedas. E começava uma brincadeira despretensiosa. Eles começavam a balançar o paraquedas. E ao olhar aquele movimento do paraquedas, as crianças mergulhavam no trauma, e aí esse benfeitor ali, naquele momento encarnado, ele ia com a criança até aquele ponto e a trazia pela mão. A trazia de volta para a vida, através da arte-terapia. A arte, ela pode sim curar, ela pode sim nos modificar, ela pode sim nos sensibilizar, desde que ela seja uma obra pensada para contribuir com a moral. E não é uma falsa moral, não, é a moral cristã, é a moral que a gente tanto se esforça para conseguir. E que bom que os espíritos nos deixam claro como é que se conhece o bom espírita, né? É aquele que tenta se modificar e que se esforça para se modificar. Não é um resultado pronto que devemos atingir, é viver e irmos melhorando ao longo da nossa vida, ou melhor, das nossas vidas. Não vamos parar nunca. A vida não cessa, diz André Luiz. É ato contínuo. Nós vamos ficar vivos eternamente. Então precisamos nos preparar. Precisamos de patrimônio. Patrimônio para quando deixarmos esse corpo frágil que hoje habitamos como personagem de um espírito que possui vida eterna. Mas qual a importância da arte? A arte está, por exemplo, nos Mensageiros. Nos Mensageiros nós temos 3 capítulos importantíssimos para a arte. Mas o capítulo que eu quero trazer aqui é o capítulo que fala a respeito da minha área. Depois o Marcelo fala da área dele, que é a música. Mas o capítulo 31 e o capítulo 30, que se intitulam o 31 e o 32, perdão. O 31 se intitula Cecília ao órgão e o 32 se intitula Melodia Sublime. Vale o convite à leitura, porque ele vai fazer a diferença aqui, André Luiz vai fazer a diferença de música terrena e música celeste. E aí vale também dar uma lida em obras póstumas e estudar esses 3 textos juntos, para ver se a gente consegue melhorar a percepção com relação a essas questões. Não estou falando aqui como um sábio, não, de forma alguma. Eu estou falando como alguém que está tentando também juntar isso dentro do meu pote. É o pote que eu vou trazer para a próxima encarnação. Eu só quero guardar dentro desse pote o que eu quero trazer para a próxima encarnação. Eu quero deixar fora dessa minha mochila o que eu não quero, o que eu já sei que é ruim. O Espiritismo me dá essa possibilidade, que eu só tenho hoje o que eu precisei trazer, o que eu guardei com muito carinho. Então as imperfeições que eu tenho hoje eu preciso melhorar. Ainda tenho medo, ainda tenho dificuldade de entender. Tem textos que eu tenho que ler mais de 10 vezes e às vezes ainda não consigo entender, aí deixo num cantinho para voltar nele depois mais tarde. Mas eu não posso achar que eu não vou conseguir. Eu preciso conseguir. Então nesse trechinho daqui, é um trechinho que ele fala assim: observando-me a admiração, Alfredo falou sorridente. É um diálogo do dirigente da casa, do castelo que André Luiz chega na espiritualidade,
e de André Luiz. E eles estão falando sobre um quadro que André Luiz vê e fica encantado com esse quadro. E ele diz assim: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? E aí o André Luiz, dono de si ali naquele momento, que eu adoro a leitura dele, fazer a leitura, porque ele me coloca na história e ele me bota com a capacidade de conseguir enxergar essas dúvidas que ele tinha também. E ele vai esclarecer. Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Ele acredita mesmo, piamente, que o original daquele quadro que ele está vendo está na Terra, está em Paris. É doce isso, né? Essa ingenuidade bela, belíssima. E aí, o dirigente da casa faz a seguinte, complementa. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. Como é que é isso? Ô meu pai, agora misturou tudo na minha cabeça. Que bom que a gente estuda, né? É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Ele continua: as cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes e nem mesmo a reprodução sobre nossos olhos. Tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto. Então o benfeitor está falando que nem aquele que ele está olhando e que já está admirado é o original. Aquele é uma cópia também. Gente, se causou no André Luiz o que causou esse quadro, eu preciso ver esse quadro. Mas o meu sono ainda é muito tumultuado ainda. Apesar de eu fazer a prece no iniciozinho dele, eu tenho que trabalhar bastante, ainda não tenho esse merecimento. Mas é pensarmos que deixamos o corpo ao adormecer. É pensar que já podemos ter feito isso em outras vidas, em outras encarnações, e que só precisamos despertar isso dentro de nós. A última questão que eu vou trabalhar aqui com vocês diz respeito, é a questão 171, diz respeito sobre, que eu adorei essa questão, porque quando eu era molequinho, pequenininho, que faz pouco tempo, a minha mãe implicava comigo e o meu pai também, apesar deles me darem um apoio, eles achavam que por eu estar desenhando, eu tinha que ir trabalhar. Eu falei: você não vai trabalhar não? Eu falei: mas eu estou trabalhando, pai. Que isso, você está desenhando aí? Eu não estou trabalhando, é sério. Eu desenvolvo estampas para estamparia, eu desenvolvo alguns produtos de confecção também. E a minha mãe e o meu pai sempre implicaram comigo nesse sentido, mas de uma forma saudável, carinhosa. E aí é feita uma pergunta, pergunta 171 para Emmanuel, é uma pergunta que me dá muito conforto, para toda vez que alguém vier me perguntar de novo sobre isso. Que diz o seguinte: de modo geral, todos os homens terão de buscar, ele pergunta, terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Então, o que ele está dizendo aqui? Eu vou ter que
me tornar artista também? Eu vou ter que desenvolver esse dom? É isso que ele está perguntando aqui. E a resposta de Emmanuel. Duvido vocês adivinharem qual é a resposta de Emmanuel. Sim. Através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. Não percamos tempo, nos tornemos mais sensíveis, nos permitamos. Quando a criança chegar com um desenho perto de você, não diz que é feio não, porque é feio dizer que é feio. Qualquer psicopedagoga vai falar disso com a gente. Incentivem. Não venham a tolir esse espírito que pode estar em busca de melhoramento nessa área. Vou parar de falar e vou deixar ele cantar. Bom, essa próxima música que nós vamos cantar se chama Muito O Que Fazer. E ela fala dessa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reencarnados, conhecendo a doutrina espírita e o bem que a gente pode praticar. As pessoas confundem, elas acham que, para eu fazer um bem para um próximo, eu tenho que ter uma condição financeira, se eu ganhar na loteria eu vou ajudar todo mundo. E a gente sabe que não é por aí. Muitas vezes você escutar uma pessoa que está passando por uma dificuldade, você dá um sorriso para alguém que está sem confiança, ou uma palavra de conforto, enfim, essas coisas valem até muito mais do que a parte física, a parte material. E é disso que fala essa música. Meu Jesus amado, como foi tão bom poder conhecer, saber do teu reinado, de tudo aquilo que veio dizer. Por que será que a gente não consegue perceber? À medida que essa vida passa, muito o que fazer. Eu tinha tanto medo de novo tentar e não conseguir. Mas Deus tem seus segredos e Ele irá te ajudar se você persistir. Então escuta a sua voz falando no teu coração, que a vida é uma viagem em busca de evolução. Não se perca em um mundo que só quer te corromper. Se a verdade que Jesus disse está dentro de você, eu tinha tanto medo de novo tentar e não conseguir. Mas Deus tem seus segredos e Ele irá te ajudar se você persistir. Então escuta a sua voz falando no teu coração, que a vida é uma viagem em busca de evolução. Não se perca em um mundo que só quer te corromper.
verdade que Jesus disse está dentro de você. Eu tinha tanto medo. Então, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje, nessa casa, que a gente já sente a harmonia tão boa, num domingo, né? Agradecendo a Deus já a oportunidade para falar de algo que a gente vivencia e a gente acredita demais, que é a arte espírita, em nosso caso em especial a música espírita. Nós agradecemos sempre a Deus a oportunidade dele nos dar esse desígnio que a gente acredita que é, porque é bom demais. E aproveitando o tempo, assim, que não é muito amplo, mas a gente vai tentar dar uma resumida e falar de coisas importantes. A primeira é a música espírita, como ferramenta de divulgação do espiritismo. O segundo ponto é como elemento de desmistificação e união, através da música espírita. E o terceiro é a importância dos eventos espíritas. Voltando ao primeiro ponto, a importância da música para a divulgação do espiritismo. Nós somos músicos, né? Como vocês perceberam. E quando a gente chega no local, conhece novas pessoas, vem sempre aquela pergunta: você toca algum instrumento? Eu falo, sim, toco. Aí, o que você toca? Aí eu falo, toco violão, canto e tal. Aí vem, que tipo de música que você faz? Aí eu falo, música espírita. Aí pronto, a pessoa regala o olho. Aí tem uns engraçadinhos que se assustam e falam assim: não sabia que você era chegado num batuque, né, numa batucada. Nada contra a religião dos nossos irmãos, mas eu explico que não é essa religião, né? E começo a falar um pouquinho da religião, mas antes de mais nada, se eu tiver com fone de ouvido, uma música, um MP3 no celular, sempre a gente tem, ou se eu não tiver, eu canto, se eu tiver com violão, melhor ainda. Essa música em especial é uma que eu gosto de cantar, e a pessoa escuta, e a escuta assustada, aí fala, ué, mas o espiritismo fala de Jesus? Eu falo, fala, meu irmão, fala de Jesus sim. E a gente começa já a despertar uma sementezinha, né? Que a pessoa desperta aquela curiosidade, a gente já fala algumas coisas da nossa doutrina, faz um convite, e fala da arte espírita. Porque as pessoas ainda não conhecem direito o espiritismo. Agora vocês imaginem se a pessoa vai acreditar que existe a música espírita. Eles pensam que baixa um espírito, alguma coisa. Então é muito importante a música espírita nesse sentido. A música começou para a gente antes do espiritismo. Eu vi uma frase que eu concordo plenamente, que não é a gente que escolhe a música, é a música que nos escolhe. Então, antes de ser espírita, eu já desenvolvi um trabalho, tinha minhas amizades e cantava. Quando há mais ou menos uns 25 anos eu conheci o espiritismo e me apaixonei. E a gente compõe. E o compositor tem essa coisa de querer expressar na música aquilo que você sente, aquilo que você acredita. E começaram a chegar as músicas espíritas, para a nossa felicidade. E o incentivo para gravar o CD no centro que a gente frequenta, primeiro centro que a gente frequenta até hoje, que é o discípulo de Ismael, resolvi, vamos fazer sim, estou gostando muito desse trabalho, de falar de espiritismo através da música. E começamos a gravar, e eu tenho um amigo que eu nunca tive a oportunidade de tocar com ele, músicas, no caso, sem ser espíritos seculares. E eu falei, poxa, tá aí a oportunidade, vou chamar ele para gravar. O nome dele é Jorginho. Vou chamar ele para botar umas percussões e algumas músicas nesse CD que a gente vai fazer de música espírita. Só tinha um pequeno probleminha com o Jorginho. Ele era evangélico. Eu falei, vamos lá, não custa nada tentar, né? Então cheguei lá no trabalho dele, Jorginho, poxa, cara, a gente nunca gravou nada junto e tal. Vamos gravar uma música junto, gravar um CD, você tá afim? Ele, tô. Que tipo de música que é? Que trabalho é esse? Eu falei, cristão. Ele falou, pô, cristão, que legal. Grava um CDzinho pra mim, com as músicas pra eu conhecer, com as 5 músicas. Aí deixa a gravação marcada e aí a gente vai lá e faz. Falei, tudo bem. Gravei o CD e entreguei o Jorginho. Falei, vamos ver o que vai dar. Aí passou um dia, o Jorginho não me ligou, uma semana. Chegou no dia da gravação, falei, acho que tá tudo certo. Aí buscamos o Jorginho, percussionista, naquele monte de instrumento. Falei, acho que vai gravar mesmo. E no caminho, começou o assunto. Marcelo,
poxa, gostei do trabalho, estava escutando o CD com a minha esposa, que é evangélica, com um amigo meu da igreja também, meu filho, minha filha. A gente estava pensando, que segmento da igreja evangélica é esse trabalho? Será que é da igreja batista? Até que chegou uma determinada música que eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Esse trabalho não é evangélico. E não é à toa a música que dá título ao nosso primeiro CD, que nós gravamos na época, que é Navegar é Preciso. E falar de uma coisa muito importante na doutrina, na verdade que é a grande base da nossa doutrina, que fala de reencarnação. Aí eu falei, o trabalho é espírita. Aí ele falou, não, poxa, vamos lá, vamos gravar, porque gostei, fala de Deus e traz uma paz, e vamos lá, vou gravar, estou amarradão de fazer. E ele fez brilhantemente. O Jorginho, até hoje ele toca com a gente nos shows, quando a gente vai lançar algum CD. E amigos nossos também, da Igreja Católica, músicos, a gente convida. E essa coisa de desmistificar e unir através da música, né? Então vou apresentar essa música que o Jorginho percebeu que o trabalho não era evangélico sim espírita, que se chama Navegar é Preciso. E fala das nossas indas e vindas por esse mar que é a vida, através da reencarnação, né? Navegar é preciso, bem buscar com louvor, descobrir como é lindo, encontrar o amor. Navegar por esse mar, percebo o azul do céu a brilhar. Muitos aqui que um dia estiveram já descobriram que é ser feliz. Vou mergulhar, banhar a alma, surfar as ondas da reencarnação, sentir o vento bater no meu rosto, sentindo a brisa no meu coração. Em algum lugar no passado, eu sei, já estive aqui pra consertar algo errado, novamente sorrir. Então vou navegar por esse mar, percebo o azul do céu a brilhar. Muitos aqui que um dia estiveram já descobriram que é ser feliz. Vou mergulhar, banhar a alma, surfar as ondas da reencarnação, deixar o vento bater no meu rosto, sentindo a brisa no meu coração. Deixar o vento bater no meu rosto, sentindo a brisa. Bom, então essa é a Navegar é Preciso, né? E para a gente fechar esse papo, que por nós ficaríamos aqui até amanhã, que é muito bom falar sobre arte, música espírita, então é maravilhoso. Falar da importância dos eventos espíritas. Nós vivenciamos duas passagens bem marcantes assim ao longo desse tempo que a gente vem
participando das atividades musicais, das atividades ligadas à arte. Uma foi um encontro de música que nós fizemos no centro uma vez. Encontro de arte, né? E as pessoas estavam se apresentando e estavam, assim, uma algazarra muito grande naquela ocasião, muito falatório, e as pessoas estavam se apresentando e ninguém estava prestando muito que atenção, e muita conversa. E quando, de repente, o presidente daquela casa parou tudo e pediu a palavra. Até me assustei, porque ele foi de uma forma, assim, meio contundente, né? Depois eu entendi por que ele fez aquilo. Porque ele falou da importância que estava ali, naquele momento, um evento de música espírita, de arte espírita. Não só para nós encarnados, mas também para os desencarnados, que haviam caravanas de espíritos ali presentes, que estavam precisando daquele contato ali através da música, para buscar novos caminhos, para buscar caminhos melhores. E aquilo ali não era só entretenimento, era algo muito mais profundo. E eu parei para pensar e falei, poxa, realmente tudo a ver isso que ele está falando. E aí a coisa começou a entrar nos eixos, reinou uma paz, sabe? Parece que as pessoas perceberam que aquilo ali não é só entretenimento, aquilo ali é muito mais. E um outro evento que provou isso para a gente, como a espiritualidade atua muito, muito forte na arte espírita, foi um evento que nós fomos tocar em um teatro municipal numa cidade. Chegamos lá, tinha mais ou menos umas 300 pessoas, o teatro estava lotado. Já chegamos assim, o pessoal estava muito preocupado que estava organizando o evento. Chegamos eu e um amigo, e minha esposa que toca percussão também. E ao chegar lá, a gente perguntou, poxa, e aí, onde a gente liga o violão, quais são os microfones? Aí falou assim, não, é com aquele rapazinho ali, ó, do canto. Vê com ele que ele vai passar as coordenadas. E quando a gente chegou para tocar, você que vai operar o som? Ele eu falei, onde está o som? Aí ele falou, rapaz, o som que a gente tem é só aquelezinho ali, ó. Aí mostrou uma mesinha de som, né, que a gente tem, desse tamaninho e umas caixinhas muito pequenas. E ele ainda falou assim, até hoje eu não me esqueço, olha, eu não sei mexer nisso não, hein? Aí, assim, nada contra ter pouco som, porque a gente sabe que não é o mais importante. Tem centros que a gente vai tocar, que a gente toca no violão acústico, e é maravilhoso. Assim, e a capacidade que aquele centro tem. Mas naquele dia, era um teatro com 300 pessoas. E eu pensei assim, falei com o meu amigo, falei com o pessoal, falei, olha, cara, como é que a gente vai fazer para tocar agora? Aí, porque o pessoal não vai conseguir escutar fisicamente, o som não tem condição. Mas a gente parei para pensar e falei, peraí, cara, a gente não está aqui para aparecer. A gente está aqui para passar uma mensagem muito maior do que a gente. Porque quando a gente está aqui cantando, está falando de arte espírita, 5% é a gente, 95% é espiritualidade. Porque eles usam a gente para fazer esse trabalho. E a gente pensou, poxa, que isso, cara, vamos fazer nosso trabalho aqui e deixa isso de lado. As pessoas que escutarem, está muito bom, quem não entender que o som está, vamos lá e vamos fazer. Mas vamos fazer o principal antes de tudo, vamos fazer uma prece aqui nos bastidores, né? Vamos pedir a Deus para dar tudo certo, que a arte seja bem representada nesse evento aqui. E fizemos a prece e fomos lá na hora, abriu a cortina e até hoje eu não me esqueço. Quando eu dei o primeiro acorde do violão, tomou o teatro todo. Eu já me assustei. E quando eu comecei a cantar, a voz tipo que expandiu. E o som, até hoje, foi um dos melhores sons que eu toquei na minha vida. E baixou aquela paz, aquela luz, através da arte. Aí a gente entendeu realmente que quem está fazendo esse trabalho não tem que ter vaidade nenhuma, porque a espiritualidade é quem está atuando e é um trabalho muito grande, muito bonito. Como nós dissemos desde o início, a gente agradece muito a Deus essa oportunidade, que Ele possa nos possibilitar que possamos continuar com esse trabalho. Nessa em próximas reencarnações, se Deus quiser. E para fechar, eu acho que essa música tem tudo a ver com o dia de hoje, que fala de um sol muito lindo em nossas vidas, que se chama Jesus. E essa música se chama Segue o Sol. Só que agora eu vou pedir a vocês para nós cantarmos juntos. Vou passar o refrão aqui para vocês cantam com a gente? Vamos cantar para esse sol, que é Jesus. É assim, ó.
Aumentar um pouquinho o violão? Assim. Segue o sol, minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, minha vida sempre segue. Deu para aprender? Não quero ouvir vocês. Segue o sol, ficando bonito. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Isso aí, então vamos lá. 1, 2, 3, foi. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol, segue o sol. Minha vida sempre segue. Desperto com um sorriso em cada amanhecer de um novo dia. Faço o que preciso para sempre estar em pura sintonia. Parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou. E nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo pra encontrar o amor. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Mas foi Jesus quem me ensinou que nascemos de novo para encontrar o amor. Obrigado. Nossa, vocês estão de parabéns, assim. Eu gostaria de fazer uma última consideração, assim, para finalizar, fechar. Agradecer imensamente a oportunidade que nos foi dada de trazer um assunto que, na verdade, nos excede. A gente não fechou o assunto, a gente não acabou, a gente não concluiu, a gente tem que fazer da forma correta, fazer entendendo o que está fazendo, deixar que essa espiritualidade, entrar em sintonia com essa espiritualidade, fazer como Kardec nos ensina. Como é que eu me afasto dos maus espíritos?
fazendo com que os bons se aproximem de mim. Como é que os bons espíritos vão se aproximar de mim para me intuir na hora que eu estiver escrevendo a minha música, na hora que eu estiver organizando o evento da casa? É exatamente sintonizar. É sintonia. Estudar. Fazer com que essa música nos preencha e nos deixe pleno ao longo da semana. Muito obrigado. Estamos profundamente agradecidos pela oportunidade.